Olá pessoal, vim aqui dar uma satisfação pra vocês, por que eu tô sumida, o que aconteceu e em relação também à festinha da Milena, né? Algumas pessoas entraram no meu inbox do Face e estavam me perguntando em relação à festa, se ainda ia ter festa, porque eu parei de gravar vídeos, se já aconteceu a festa, enfim, me perguntando um monte de coisa. Ia ter a festinha dela, que seria dia 2 agora de abril, hoje já é dia 4 de abril, tá? E por que não teve a festinha? A Milena fez aniversário no dia 21 de março, que é a data do aniversário da Milena. E a festinha eu ia fazer dia 2 de abril. Mas o que aconteceu? No dia 21, eu não ia fazer nada pra ela. Eu não ia fazer bolo, não ia fazer nada. Ia ser um dia que eu ia passar normal, né? Eu não ia fazer nada. E daí meu pai me acordou com a notícia que a minha avó estava internada. Minha avó estava internada no hospital e que ele ia pra lá com a minha mãe. Enfim, gente, ele foi pro hospital com a minha mãe e com a minha tia, que foi a minha avó materna, que ficou internada. A gente não sabia o porquê, né? Porque eu moro em Campo Grande, ela mora em Niterói, com o meu avô e com o meu tio. E a minha mãe foi pra lá, então eu realmente não ia fazer nada. Aí a madrinha, que é a minha prima, a madrinha da Milena, veio aqui pra minha casa. E meu pai falou pra gente, faz alguma coisa. A gente vai pro hospital, quando a gente voltar, a gente canta só um parabéns, só pra não passar em branco. Aí eu fui no mercado, comprei um bolinho, um leite condensado, fiz uns docinhos, tradicional mesmo, brigadeiro. E em relação à comida, a gente optou por fazer... Não queria fazer salgadinho, nada disso. A gente resolveu fazer uma janta. Porque como eles foram pro hospital, iam voltar tarde da noite. E eles voltaram por volta de umas 10 horas da noite, assim. Aí minha irmã chegou do trabalho, fez a janta. Eles chegaram, jantaram, cantando parabéns. Mas o que eu fiz? Eu tenho a mesa rústica aqui, que eu ia usar no aniversário dela. Eu coloquei uma mesa rústica. Eu tenho aqui o painel da galinha pintadinha. A galinha pintadinha, eu tenho os personagens, que é a galinha pintadinha, o galo carijó, o pintinho e as 3 galinhas cantoras. Mas eu só coloquei o galo e a galinha na mesa, porque não ia ter uma mesa pra colocar todos os personagens. Aí eu coloquei o bolo, comprei o bolo vermelho. Os docinhos eu coloquei em forminha amarela e azul, pra remeter um pouquinho a galinha pintadinha, e coloquei 2 bolinhas só junto com o painel. O painel era de TNT pintado da galinha pintadinha. Porque eu já tinha isso desde os 4 meses da Milena, que os 4 mesinhos da Milena foi da galinha pintadinha. Eu fiz da galinha pintadinha. Aí como agora ela gosta muito da galinha pintadinha, então eu resolvi fazer. Aí eles voltaram, enfim. A gente cantou parabéns, minha tia foi embora. E aí minha mãe me contou o que tinha acontecido com a minha avó. O meu tio percebeu que ela tava falando enrolado e tava com febre. Aí ele ligou pro hospital. Eu não sei qual é o de lá. Aqui é 192. Lá em Niterói eu não sei se é o mesmo ou é outro. Ele ligou e informou a situação da minha avó. Eles foram, pegaram minha avó, levaram minha avó pro hospital. Aí o médico, no dia 21, o médico achou que ela tinha tido uma isquemia. Mas não tinha o neuro lá, o neuro só ia estar no dia seguinte, que seria dia 22. E só o neuro poderia avaliar ela para ter certeza se ela teve ou não uma isquemia. Mas a minha avó estava bem, ela estava falando, mas estava falando um pouquinho. E ela estava bem, e como minha avó estava muito inchada, muito gorda, eles botaram minha avó de dieta, até porque eles não sabiam que minha avó tinha tido. Mas ela já estava medicada, estava no soro, enfim. No dia 22, o neuro passou lá e falou que a minha avó não tinha tido isquemia.
Eu não sei direito o que ela tinha tido, porque, enfim, nessa parte assim ninguém me informou ao certo que minha avó teve. Mas o médico falou que ela estava bem, que ia dar alta pra ela. E pediu a menina para tirar ela do soro, sendo que eles tiraram a minha avó do soro e eles não deram alimentação à minha avó. E aí por causa disso a pressão da minha avó caiu. A pressão da minha avó caiu. E eles tiveram que manter ela internada lá mais um dia. Então a alta que ela ia ter dia 22, eles deixaram pro dia 23. Porque ela ainda estava um pouco debilitada, estava sem comer, eles ainda fizeram isso, então tiveram que deixar ela no hospital. No dia 23, meu tio ligou pra cá falando que ela teve alta, mas tava, a alta dela estava pra tarde. Aí a minha mãe foi, então foi se ajeitar aqui pra ir buscar ela. Por quê? Ela não ia ficar mais em Niterói. A minha mãe e minha tia, que são filha da minha avó, elas resolveram trazer minha avó pra cá. Então a minha avó ia ficar na casa da minha tia, que tem mais... Lá é melhor pra ela ficar, porque aqui na minha casa tem as crianças, né? Todo mundo aqui trabalha, mas aqui tem as crianças. E é complicado dela ficar aqui. E fora que também tem a minha avó paterna, que ela tem 85 anos. Ela também é muito debilitada. E ela dorme aqui na minha casa. Ela tem a casa dela, ela passa o dia inteiro na casa dela. Uma pessoa que cuida dela, e de noite meu pai busca ela pra ela dormir aqui, que ela não pode dormir sozinha. Então, ia ficar mais complicado ainda ter duas pessoas de idade, já todas debilitadas, pra estar aqui. Então a minha tia falou que ia ficar com ela, porque lá na minha tia tinha só a minha prima, que estava desempregada, e o meu primo de 15 anos. A minha prima tem minha idade, 25. E ela ia ficar olhando a minha avó, porque a minha tia também trabalha. Mas a minha tia trabalha em hospital, trabalha ali perto. Então qualquer horinha poderia estar lá vendo minha avó. E a minha tia comprou cama nova pra minha avó, comprou lá as coisas pra minha avó. E eles foram buscar minha avó, minha mãe e meu pai. Aí meu tio conseguiu uma cadeira de roda, porque o meu tio trabalha numa casa que cuida de idoso. Aí ele conseguiu lá emprestado uma cadeira de roda, porque a minha avó estava muito debilitada, ela não conseguia, ela andava, mas ela não tinha força para andar, entendeu? Ela dava só alguns passinhos e não tinha mais força. Então ela teve que ficar na cadeira de roda. A minha avó falava, mas ela tava falando bem, ela tava bem. E a minha mãe trouxe minha avó. No caminho de lá pra cá, isso no dia 23, no caminho de lá do hospital até a casa da minha tia, que minha tia mora em Sepetiba, né, de Niterói pra Sepetiba, pra quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é muito longe. E ela veio, e veio bem, veio falando com a minha mãe, tirando várias fotos, muito bem, não tava sentindo dor nenhuma, tava super bem. Mas quando chegou na casa da minha tia, gente, meu pai tirou ela do carro, botou ela na cadeira de roda pra botar dentro da casa da minha tia. E no quintal da minha tia ela começou a passar mal. Sentiu ânsia de vômito. Ficou um tempinho sentindo ânsia de vômito, mas ela não vomitou, não chegou a vomitar. Do nada ela parou de sentir ânsia de vômito e ela apagou. Aí minha mãe e minha tia ficaram desesperadas, tentaram reanimar minha avó. Tentar acordar minha avó, né? Não conseguiram acordar. Aí a minha tia pegou o aparelho, que minha tia, como trabalha em hospital, ela tem aqueles aparelhos de medir pressão, mas não é aquele digital não, é aquele de bombinha, tá? E aquele de ouvir o coração também. A minha tia tem esses aparelhos e colocou na minha avó. E não tinha batimento cardíaco, minha avó não tinha respiração. Então eles ficaram mais nervosos, ligaram pro 192, aí o 192 atendeu até a gente conseguir falar com a médica, porque antes a gente passa por um monte de procedimento pelo telefone, pra eles ter certeza que não é trote. Até chegar na médica já demora um tempinho. Aí a médica perguntou o que tinha acontecido, qual era a situação, aí eles explicaram tudo direitinho. E ela pediu pra colocar minha avó no chão, tirar minha avó da cadeira de roda, colocar ela no chão e fazer massagem cardíaca. E ficar fazendo incansavelmente até os bombeiros chegar, né? A ambulância chegar. Bombeiro não, a ambulância. Aí
ficaram fazendo. Ficou meu pai fazendo, meu pai cansava, minha mãe fazia, minha tia fazia. E isso eles foram fazendo assim, não podia parar de maneira nenhuma. Se um cansasse, o outro tinha que fazer a massagem cardíaca nela. E com isso eles foram vendo que as horas foram passando, a ambulância não chegava, minha avó não acordava, minha avó não tinha batimento, minha tia continuava medindo a pressão dela, não tinha batimento cardíaco, não tinha nada. Minha mãe e minha tia se desesperaram mais ainda, só sabiam chorar, 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 não tinham mais força para estar fazendo a massagem cardíaca. Meu pai ficou, que é o único homem que tinha lá, tinha o meu primo de 15 anos, mas meu pai ficou mais desesperado ainda, não sabia o que fazer. Aí ele conseguiu 3 vizinhos que estavam perto para ajudar ele a fazer as massagens cardíacas na minha avó, e eles ficaram fazendo massagem cardíaca na minha avó até chegar a ambulância. Nisso demorou um total de 40 minutos até a ambulância chegar. Desde a hora que minha avó apagou até a ambulância chegar demorou um prazo de 40 minutos. Aí a ambulância chegou, entrou 4 homens. Um colocou um tubo na boca da minha avó até o pulmão, ficou fazendo apertando aquele negocinho pra ar. O outro ficou fazendo massagem cardíaca. Um ficou parado contando as horas e o outro ficou em pé segurando umas ampolas de adrenalina. E eles colocaram aquele aparelhinho aqueles que como se fosse tipo um negócio pra dar choque, né, pra voltar o coração a bater, só que eles não chegaram a dar o choque. Eles só encostaram perto dela pra ver se tava com batimento cardíaco e não tinha. O coração da minha avó não estava batendo. E aí ele pediu pro rapaz injetar uma adrenalina. O rapaz na hora não conseguiu pegar a veia dela, teve que cortar a virilha dela e pegar a aorta. Aí injetou ali adrenalina. A primeira adrenalina não pegou, a segunda adrenalina também não pegou. Na terceira adrenalina, não pegou não, assim, o coração não voltou a bater. Na terceira adrenalina, o coração dela voltou a bater a 15. Eles falaram que estava muito baixo. Pediu pro rapaz aplicar mais uma adrenalina. E na quarta adrenalina, que o coração dela foi para 50. Voltou a bater mais a 50. Aí eles prepararam minha avó para colocar na ambulância para levar pro hospital. E nisso demorou mais 1 hora. Então, desde a hora que minha avó apagou até a hora que ela foi pro hospital, foi um total de 1h40. Enfim, gente. Chegando no hospital, os médicos levaram ela lá pra dentro. Ficou lá por horas e horas e horas e horas e horas. Minha avó desmaiou, era por volta de 5 horas da tarde. E a hora que o médico chegou para dar a notícia do óbito foi por 2 horas da manhã, que o médico veio conversar com meu pai, com a minha tia, com a minha irmã e com meu tio, porque a minha mãe foi pro hospital, mas ela passou muito mal. Minha mãe desmaiou, tive que trazer minha mãe para casa, ficar com a minha mãe ficou à base do remédio, só chorava, chorava, chorava. Até o momento ela não sabia do óbito, né? Aí o médico falou que ela morreu na casa da minha tia. Naquele momento que ela desmaiou, ela morreu. Ela não desmaiou, ela morreu. E a única coisa que aconteceu foi que eles conseguiram fazer o coração dela voltar a bater. Mas como o coração da minha avó estava muito debilitado, lá no hospital ela teve 3 paradas cardíacas. E não aguentou. Mas ele falou que minha avó já estava em óbito, que só o coração que estava batendo. Porque, gente, ela ficou 1h40 sem batimento cardíaco, sem respirar, sem oxigênio no cérebro, sem nada. Ela morreu. E eles só conseguiram fazer o coração bater, mas ele estava muito debilitado, muito fraco, ele não aguentou. Tanto que no óbito da minha avó tá como causa desconhecida. Porque na realidade ninguém sabe do que ela morreu, porque ela morreu, foi assim, do nada. Ela pegou e morreu. Ela tinha tido alta do hospital. No dia que ela teve alta do hospital foi o dia que minha avó morreu. E a minha mãe, minha tia entraram em choque, elas choravam desesperadamente. Meu avô estava em Niterói com meu tio. O meu avô, ele teve câncer de próstata. Ele operou agora em março, então ele ainda estava de sonda quando minha avó morreu. Ele também está muito debilitado, minha avó ainda está muito debilitada. Hoje mesmo ele passou o dia inteiro no hospital, que ele estava evacuando, mijando sangue puro, então ele teve que ficar internado por causa devido, né, os acontecimentos. Muita tristeza, e ele não parava, ele ficou indo de Niterói pra cá, a gente mandando ele parar pra descansar, porque ele tinha tido pouco tempo de operado.
E aí ele não. A tristeza foi muito grande, porque ele não parava, ele não ficou meio. Sabe, aquela pessoa que não sabia o que fazer, ficou meio andando, ele andava pelas ruas aí. Sem a gente saber. Quando a gente sabia, meu tio ligava desesperado, cadê meu avô? E aí é que a gente descobriu que meu avô passou o dia inteiro sem comer nada, andando pela rua. Aí meu tio pegou ele hoje, levou ele pro hospital, porque ontem ele passou mal, ele chegou até a desmaiar ontem. Aí ele levou ele hoje pro hospital e ficou internado. Aí ele tá internado ainda, né, mas ele tá bem, ele só tá internado pra tomar medicamento, ficar em observação, porque ele operou. Então, quando ele sair, ele vai vir embora, vai vir pra casa da minha tia, porque meu tio não trabalha, então não tem como ficar com meu avô. Meu avô tem 75 anos. Então a minha tia vai vir ficar com meu avô, ele vai vir pra casa da minha tia. Vai vir pra cá pra gente cuidar dele. E, assim, minha avó foi enterrada no dia 24, sexta-feira. Então foi horrível, gente. É horrível você ver enterrar um parente seu. E minha avó, a gente sofreu muito, minha mãe, então, né, a gente teve que ser forte pra poder estar apoiando minha mãe, minha tia. Porque minha avó tinha só minha mãe, minha tia e meu tio. E a gente tinha que ser forte, a gente não podia também entrar em desespero, em choro e nada disso. Então a gente teve que aguentar bastante. E até hoje a minha mãe fica à base de remédio, minha tia não foi voltar a trabalhar. Acho que foi sexta-feira. Sexta-feira agora. Hoje é segunda, sexta-feira agora que ela voltou a trabalhar. Uma semana da morte da minha avó, que ela voltou a trabalhar, mas mesmo assim ela não ficou o dia inteiro no trabalho, não conseguiu. Tá à base do remédio igual a minha mãe, tomando calmante, porque toda hora lembra da minha avó, toda hora chora. Fala, minha mãe inclusive tem as últimas fotos que ela tirou com a minha avó, vindo do hospital pra casa, e no celular, e toda vez que ela pega o celular, ela olha as fotos, ela chora muito, muito, muito. Aí a pressão da minha mãe sobe. A minha mãe, ela é diabética, dependente de insulina. Aí já viu, né, gente, a situação que acontece. Então, devido a esse sofrimento, não teve condições nenhuma de eu estar fazendo a festinha da Milena esse ano, né, que seria agora dia 2. Então, uma semana, 2 semanas, não tinha condições de fazer, né, porque ainda tá, todo mundo ainda tá muito sentido em relação à morte da minha avó, porque foi uma morte inesperada. Minha avó tinha 71 anos e foi uma morte assim inesperada, porque ela tinha tido alta do hospital, ela tava bem, mas ela foi assim, tipo, chegou a hora dela. E não tinha como fazer festa, né? O clima tava péssimo, ainda tá, porque minha mãe ainda tá muito ruimzinha, né? Ela tá tentando, assim, a gente falando, né, mãe, ela descansou, a gente falando que minha avó descansou, que era a hora dela, né, mas não adianta, né, a gente quer, eu mesmo não me imagino sem meus pais, então posso imaginar muito bem a dor da minha mãe, inclusive a minha avó. Eu amava minha avó demais, a minha avó, morei com a minha avó por bastante tempo, porque a minha mãe tinha se mudado e por esse motivo eu não queria trocar de escola no meio do ano, então eu falei, não, vou ficar com a minha avó. Então eu fiquei com a minha avó até terminar o meu ensino médio lá naquele colégio lá que eu tava. Falei, resolvi ficar lá pra terminar meu ensino médio, então eu morei com a minha avó por um tempo. Aí depois que eu terminei o estudo, eu voltei pra casa, mas eu consegui um emprego perto da casa da minha avó. E quando eu tinha eu ia pro trabalho, aí às vezes no horário de almoço eu ia pra casa da minha avó comer a comidinha dela e deitava, descansava. Então assim, era maravilhoso ficar perto da minha avó, mas a gente tem que aceitar a morte, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu consigo aceitar. Eu perdi meu avô, vai fazer 3 anos agora, em agosto, que eu perdi o meu avô paterno, que também foi assim, inesperada a morte dele, foi quase igual a da minha avó. Eu tinha passado o domingo inteiro com ele. Minha avó tinha feito um cozido lá, a gente tava lá. Ele tava super bem, não tava passando mal de nada, muito bem. De noite ele começou a sentir mal.
Meu pai pegou e levou ele pro hospital, ele ficou internado, o médico falou que ele tinha que operar, que o meu avô tinha uma válvula no coração, ele tinha que operar de novo. Mas ele tava bem, ele tava conversando, ele tava brincando, como ele era sempre brincalhão, brincando com as enfermeiras, com todo mundo. Aí o médico falou que ele ia ficar internado somente pra poder fazer a cirurgia, mas que ele tava bem, fez os exames, tava tudo bem. Ele ficou 3 dias internado também, igual a minha avó ficou. 3 dias internado, no 3º dia que ele faleceu. Ele faleceu conversando com o médico. O médico foi avisar ele que ele ia operar, que tava tudo certo, que ele ia operar naquele dia, foi numa terça-feira que ele ia operar. Ele morreu, assim, a data foi, minha avó foi agora em março, meu avô foi em agosto, mas assim, o dia, meu avô morreu dia 26 e minha avó morreu dia 23. Entendeu? Assim, e foi praticamente parecido. Meu avô tava conversando, só que meu avô morreu no hospital. Ele tava conversando com o médico e do nada ele parou e falou que começou a sentir uma dor muito forte. Muito forte, e desmaiou. Aí o médico tentou ressuscitar, mas ele não aguentou o coração dele. Aí meu avô foi infarto do miocárdio. Entendeu? Então, assim, também sofria muito, porque meu pai é filho único do meu avô, né? A minha avó não. A minha avó, por parte de pai, ela tem outros filhos do primeiro casamento. E do meu avô, meu avô só tinha meu pai de filho, né? Meu pai era filho único do meu avô e a gente era os únicos netos. Eu, minha irmã e meu irmão éramos os únicos netos do meu avô. Então também foi um sofrimento muito grande pra gente. Meu avô era maravilhoso, não tinha nada de ruim pra falar do meu avô, só coisas boas. E foi também um choque, assim, pra gente. Da minha avó também. Então, assim, ainda tá todo mundo aqui muito abalado ainda com a morte da minha avó. E por esse motivo não teve a festinha da Milena. Tá bom, gente? Espero que vocês me entendam. Eu não vim gravar antes pra vocês porque não tinha clima, não tinha cabeça, né? Tava tudo ainda, tá ainda tudo muito recente em relação à morte dela, então não tem como mexendo em questão de festa. Mas, como eu já tinha muita coisa feita pro aniversário da Milena, já tinha doces comprado, muita coisa. Os doces que a validade é pra agora, né? Eu já peguei, já dei pros pessoal aí comendo. E os doces que tem validade pra 2018 eu guardei. Porque a festinha da Marcela eu vou fazer, que vai ser em julho. A Marcela faz 6 aninhos em julho, né? A gente tava ainda nessa enrolação de tema, que eu cheguei até a comentar com vocês no videozinho do Amigo Oculto de Festa. Ela tava ainda naquela enrolação de tema, que ela tinha desistido de um, querendo outro, enfim. Conversei com ela, perguntei se ela aceitaria fazer esse tema da irmã dela, que é o Jardim Encantado, numa festa dela. Porque eu não ia mais fazer festinha pra Milena, e se ela tinha algum problema em fazer pra mim, não perder tudo que eu já tinha feito. Ela concordou, super amor, né? Porque ela é muito ciumenta, ela é daquelas muito ciumenta, ela gostou do tema. Falou que quer sim. Então, gente, o tema Jardim Encantado vai ficar sendo pro aniversário da Marcela em julho, tá bom? Vou estar usando tudo já que eu tenho, por isso que eu não tô mexendo em festa, porque eu não tenho cabeça. Só lá pra julho que eu vou ver se eu consigo começar a mexer, né, nas coisinhas da festa dela. E a única coisa que eu joguei fora foi as caixinhas. As caixinhas que estavam impressa com o nome da Milena. Agora as outras caixinhas que não tinha o nome da Milena impressa, que era nome só de aplique, eu saquei só um aplique e vou estar refazendo os apliques, tá? Os apliques que tinha bonequinha também, eu tirei a bonequinha, eu vou estar refazendo os apliques. Então quando eu começar a mexer tudo novamente, eu venho gravar pra vocês o videozinho, eu vou estar postando tudo pra vocês. Eu vou estar usando tudo, tá? Basicamente tudo. Aquilo que eu não for usar, porque coisas que eu comprei, né, personalizado, eu venho e mostro pra vocês e vou falar o que eu não vou usar, mas eu vou estar deixando pra usar na festa da Milena do ano que vem. Porque ano que vem, se não acontecer nada, né, gente, eu pretendo fazer aniversário da Milena, tá? Então é isso, gente, eu vou deixar vocês por aqui. Lá pro mês de julho, assim, eu volto. Não, assim, mil desculpas, realmente, gente, eu vou pedir mil desculpas a vocês pelo fato de eu não ter vindo antes, dar uma satisfação, ter falado em relação à festa, porque eu não tinha mesmo condições
de estar gravando vídeo, falando, nada disso. Mas só em julho mesmo, ou até antes, gente. Eu vou ver ainda como que vai ficar a situação. Aí eu venho e conto pra vocês um pouquinho em relação à festa, mas vai ter sim um bolinho pra Marcela. Já conversei já aqui com meu pai, com o pessoal aqui em relação a isso. E até mesmo com a minha mãe, ela falou que não tem problema não, eu posso fazer. Mas assim, com o tempo ela tá aceitando melhor, a minha tia também. Com o tempo, assim, eles vão começar a se confortar, né? O coração da gente começa a se confortar em relação à morte, porque a gente sabe que um dia todos nós vamos. É difícil, a gente sofre muito, mas a gente acaba se confortando, tá bom? Então espero que vocês entendam e continuem aí no meu canal, me acompanhando, porque, né, assim que passar esse período de luto, gente, eu vou vir começar a pegar firme nos preparativos das festinhas para vocês. Tem o meu sobrinho que faz aniversário em setembro, minha irmã ainda não tá decidindo o tema, que tá meio enrolado. Tem o aniversário da Milena do ano que vem, que eu já decidi tema, tá, gente? Já decidi tema do ano que vem. E a Marcela, que vai vir agora em julho, a festinha dela, que vai ser do Jardim Encantado. Eu só vou estar depois mostrando tudinho pra vocês que eu já comprei, que eu tinha comprado antes, os centros de mesa, as lembrancinhas, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês me entendam, tá? Ó, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.